Boa noite, irmãos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Estamos mais um dia levando a palavra do Senhor, só que o ensinamento do Senhor Jesus. Então, o ensinamento, ele vai de Gênesis até Apocalipse. E estamos hoje terminando o livro de Bereshit. Vão se familiarizando com esse nome, irmãos, vocês que me assistem, vocês que estão aqui. E o nome Bereshit, vem do hebraico. Isso quer dizer o começo, ou Gênesis aqui para nós. E graças a Deus, chegamos até o final do livro de Gênesis. O ensinamento, irmãos, é somente para cada vez mais, para todos ter mais livre acesso, entendimento e sabedoria a Deus, ao Eterno, a Jesus, pois Ele deixou a sua palavra. Então nós estamos dando um ensinamento, explicando a palavra do Senhor, passo a passo como ela é, de acordo com arqueólogos, cientistas, só que principalmente, acima de tudo isso, o Espírito Santo do Senhor, pois é Ele que vai nos guiar. Então a leitura, e conforme nós vamos lendo, nós vamos explicando, o Espírito Santo do Senhor é que vai fazer as coisas, que vai explicar todas as palavras, explicar para dar o entendimento para aquelas pessoas que realmente não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, não conhecem a Deus, fala que conhecem, mas anda conforme as suas próprias vontades. E estudando a palavra, aprendendo mais um pouco da palavra, você tem mais discernimento para poder levar e entregar aquilo que o Senhor Jesus quer, que é levar a palavra a todos, para que sejam todos eles abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos abrir então a sua Torá, ou Pentateuco, ou o mandamento antigo, que são as leis de Moisés, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, abram em Gênesis, Bereshit, de número 50. Amém? Bereshit, número 50. Na outra aula, lemos que em Bereshit, ou em Gênesis 49, 48, vimos a história de José, onde ele perdoou os seus irmãos. E vimos em 49, aonde o pai, Jacó, dá a bênção aos 12 filhos, aonde vai nascer as 12 tribos. Vemos aqui também no 49, nós vamos ver no 50, a morte de Jacó, a morte de Jacó. Ele abençoou os seus filhos, a morte do patriarca, E aqui também, logo depois em Êxodo, no começo de Êxodo, vemos também a morte de José. Então, todos com o livro aberto, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu gosto sempre de orar antes de ler a palavra do Senhor. Amém? Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que não seja eu que dê o ensinamento, mas o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que venha, Senhor, a dar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é necessário, toda sabedoria e entendimento, para que possam aprender cada vez mais. Venha, Senhor, multiplicar os nossos neurônios e nos dar um ensinamento. Assim eu te agradeço. Amém. Em nome de Jesus, amém. Bom, Bereshit 50, todos com a Bíblia, acompanhem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Josué atirou-se sobre o rosto de seu pai e chorou, sobre ele beijou. E José ordenou seus servos, médicos, para embalsamar a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E se completaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e prantearam no Egito 70 dias. Bom, eu gosto de explicar por partes, a palavra, Então aqui, irmãos, já está falando, José atirou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos médicos para embalsamar. Bom, irmãos, essa prática de embalsamamento é na época do Egito. Muitos viram até filmes, viram as múmias, como será que elas são embalsamadas. E justamente o processo de embalsamento
embalsamamento, né, é justamente retirar todos os órgãos das pessoas interna, abrir a pessoa, tirar todos os órgãos, limpar ela, né, e jogar latrão. Latrão é como se fosse um sal, né? E esse latrão, ele pega a mistura de sal, ele seca todo a nossa pele para poder conservar ainda há bastante tempo o corpo. E o cérebro, naquela época, era arrancado pelo nariz. Eles faziam tipo uma agulha, um gancho, enfiavam o nariz, pegava o cérebro lá, torcia e trazia para fora. Fazia uma limpeza mesmo, né, no corpo para embalsamamento. Isso porque eles acreditavam, né, que depois da morte, com o seu corpo intacto, eles iam poder, né, viver através daquele corpo. A única coisa que ficava era somente o coração. Às vezes eles trocavam, né, o coração, né, colocavam uma outra peça no lugar do coração, né? Na verdade, ali, mas a maioria, eles deixavam mesmo o coração no lugar, pois acreditavam que é no coração ali aonde está a alma, aonde está toda a sua frutificação. E por isso eles faziam esse processo de embalsamamento. Isso demorava cerca de 70 dias para ficar tudo pronto, né, passar todas as fitas no corpo, né, e depois jogar ali no sarcófago. Tá? Mas como assim? Jacó ali não era do povo ali hebreu, não é do povo de Israel, não é do povo de Deus, não acreditavam nisso? Sim, irmãos. Por isso que justamente José fala que chamou o seu médico para poder fazer isso, essa preparação do corpo que já era costume ali no Egito. Então lá não teve, com certeza não teve rezas, não teve todas aquelas mandingas lá que eles faziam, né, para poder abrir portais e tudo mais, né? Então, ou seja, é o médico pessoal de José que foi fazer ali a preparação, digamos assim, do seu corpo para ser levado. Pois, se vocês lembram bem, né, Jacó disse a José para que levasse ele para Canaã. E lá em Canaã, que fosse poder levar ele lá em Macpela, que ele comprou ali dos hititas, ali dos cananeus ali perto, né, do povo hitita. Abraão comprou ali aquele terreno ali, né, e ali tinha um campo de Macpela onde todos os patriarcas estão enterrados lá. Então Jacó fez José jurar, né, através ali, né, da sua coxa, né, a mão sobre debaixo da coxa, que era um costume eles fazerem isso no Antigo Testamento, né, quando eles viviam, e é um juramento de levar o seu corpo até lá e ser enterrado lá. Amém? Bom, e dando continuidade, e passaram-se os dias do seu pranto, José falou à casa de Faraó, dizendo: rogo que aches graça aos vossos olhos, falai rogo na presença do Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que quando eu morrer, e me sepulcro que cavei para mim, e na terra de Canaã, ali me enterrarás. Olha só que legal aqui, né? E José falou à casa de Faraó, dizendo aqui a palavra, né? Ou seja, não foi falar diretamente ali com Faraó, né? Ele foi falar, né, com tipo supervisores de Faraó. Ó, fala lá por mim, né? Roga para ele que eu vou enterrar o meu pai, né? Isso dá para ver que José, não só José tinha respeito pessoal ali que trabalhava ali, os sacerdotes, né, na terra ali de Canaã, como também eles também respeitavam muito, porque José trouxe, né, para aquela terra do Egito ali provisões para não deixar as pessoas morrerem ali, certo, irmãos? Então, por isso mesmo que, pelo respeito, fala: converse lá com o Faraó, lá para mim, e digam isso. Amém? E ele fala: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que quando eu morrer, em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me enterrarás. Justamente como eu falei para vocês, né, em Macpela, lá em Canaã, aonde tem ali o terreno ali que foi comprado por hitita, que Abraão comprou, ali, digamos, é o sepulcro dos patriarcas ali, né? Então ele estava em um total de mais ou menos, tá, irmão, chutando uns 400 quilômetros ali, a mais ali, de Canaã até no Egito, né? Ele não queria morrer ali, né, ali na terra de Ramsés, que é Gozen ali, né? Então ele queria, falou assim: não, eu vou morrer aqui, mas vocês me enterram lá, amém? Bom,
Então, ali dando continuidade. E agora, Rogote, subirei, enterrarei meu pai e voltarei. Ele fala, eu vou voltar. E Faraó disse assim, né, para os homens que estavam lá, né, que foram levar o recado ali de José, para poder falar para José, sobe e enterra teu pai, como ele lhe fez jurar. E José subiu para enterrar seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da casa, e todos os anciões da terra do Egito, e toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente suas crianças, rebanhos e seu gado, deixaram na terra de Gósen. Olha só também que interessante, né? Eles foram, né, e ficaram ainda as crianças lá na terra de Gósen. Isso porque era uma confirmação que José falou que ia voltar e voltou. Porque José podia muito bem estar ali na terra de Canaã, tomar de novo aquela terra ali, né, que ele era bastante poderoso, tinha um exército, mas ele pegou e falou assim, não, né, eu vou voltar ali, né. Então o medo de Faraó era José ir e não voltar mais. Então deixaram ali as crianças ali também, que não puderam também viajar, também que deve ser uma viagem muito cansativa, né. Então foram somente ali todos os filhos ali também, né, das 12 tribos, né, e todo o seu povo, e as crianças ficaram ali na terra de Gósen, tá? Mas não ficaram sozinhos, logicamente, acompanhados com algumas pessoas, tá? E vê bem que foram todos os anciões aqui, ó, da casa de Faraó, né, e de toda a terra do Egito. Olha só como foi importante esse enterro lá. Olha só, como foi importante, né? Foram todos ali, todos aqueles que eram servos de Faraó, da casa de Faraó, foram todos os anciões da casa de Faraó, foram todos, assim, como se fossem os patriarcas ali, né? Patriarcas, digamos assim, melhor dizendo, né? Os sacerdotes, melhor dizendo, tá? Foram todos ali que têm poder, todo o poderio estava com José ali, né? E foram, né, para a terra para enterrar lá o seu pai. E subiram com ele todos os carros, também os cavaleiros, e as caravanas foram muito numerosas, e vieram até Góren, eira de Atade, que está além do Jordão, e ali plantearam um grande e forte pranto. Então fala que está aqui, né, essa cidade aqui de Góren, eira, né, de Atade, que está além do Jordão. Hoje não sabemos muito bem diferenciar ali qual que é essa cidade ali, muito bem, até hoje não consegui achar, tá? Mas ali, só na margem ali na margem ali do Jordão, já dá para a gente ter uma ideia ali aonde eles estavam passando, né? E ali prantearam um grande pranto forte e fez por seu pai luto de 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto em Góren Atade, disse: este é um luto pesado para o Egito. Por isso chamou aquele lugar que está além do Jordão de Avel Mitzraim. Olha, Avel Mitzraim, luto do Egito. Então, ou seja, foi um grande pranto ali, né, que eles deram ali. E o pessoal daquela cidade ali ficaram meio assustados, né? A tarde assim, nossa, esse era o grito que deu, o tamanho do choro. Olha só os egípcios também tudo chorando. O que será que está acontecendo ali, né? Então ali, por eles ficarem até assombrados ali, né, que foram lá no enterro, digamos assim, né? Então ali trouxe ali um nome, né? Daí ficou sendo o luto do Egito. A cidade foi chamada de Avel Mitzraim, tá? Então é só para a gente identificar mais ou menos aqui o nome da cidade, tá, irmãos? Para vocês mais ou menos entenderem aonde foi e por que deu esse nome. Que assim como toda a Torá que nós estamos lendo, assim cada coisa ali, cada coisa que acontece, né, dependendo do que acontece, é dado o nome da cidade, tá? Então não é nada tipo avulso, eu vou dar esse nome que eu achei bonito. Não, tudo tem um sentido, tá bom? E seus filhos fizeram-lhe assim como lhes ordenara. E seus filhos o levaram à terra de Canaã, enterraram na cova do campo de Macpela, que Abraão comprou com o campo por posse de sepultura de Efron, o heteu, sobre a face de Manre. 14, como eu já disse para vocês, né? Foi ali, né, que o heteu, né,
ali perto de Efron, ali, aonde foi que comprou o campo ali de Macpela, tá? Para ser enterrados os patriarcas. E José voltou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram com ele, para enterrar seu pai. Depois de enterrar seu pai e os irmãos de José, vieram que seu pai morreu e disse... Tá, os irmãos aqui dele, tudo que na hora que eles voltaram, falaram assim, nossa, agora o nosso pai está morto, né? E agora ali, né? Os 12, os 11 ali, na verdade, os 11 não, tirando o Benjamim, né? Os 10 ficaram com medo. E agora? José, isso 15, tá, irmãos? Menino com 16. Tenho nos guardado rancor e nos devolverá certamente todo o mal que fizemos. Olha só. E enviaram a José, dizendo, teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo, assim direis a José, rogo-te que perdoes, por favor, a falta dos seus irmãos e seus pecados que te fizeram mal. E agora perdoa, rogo-te, o pecado dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falava. Bom, aqui, irmão, já dá para vocês verem ali o ressentimento ainda que o povo tinha ainda, né? Que os 10 irmãos, né, de José tinham. Agora que nosso pai está morto, né? Então agora José vai buscar vingança, né? Porque não vai ter mais nada que impede, né? Que agora o papai está morto. Né? Então agora vamos ficar veiaco aqui, né? Aí, então eles estavam com medo ali. Então aqui eles pediram, né? Para um servo ir lá e falar a José. Porque eles diziam aqui, né? E enviaram isso no 16, e enviaram a José dizendo, ou seja, eles enviaram uma pessoa ali na frente, assim, ó, diz ali para José, né, que teu pai ordenou antes de sua morte, né? Assim que direis a José, rogo que perdoa eles, né? A falta dos teus irmãos, os seus pecados que te fizeram mal. E agora também perdoa, rogo-te que perdoa, né? O pecado dos servos de Deus, de teu pai. Olha só que forte, né? Fala assim, viu? Perdoa não só os seus irmãos, mas perdoa aqui os servos de Deus. Nós somos todos aqui servos de Deus, nós servimos o mesmo Deus que você. Então, perdoa nós pelo pecado, pelas coisas, né, que fizemos ali. Não só os seus irmãos, mas perdoa os servos de Deus, porque se você matar nós, vai dizimar todo o nosso povo, que foi um povo escolhido pelo Eterno, né? E José chorou enquanto lhe falava. Olha só o coração de José. E os seus irmãos foram depois, né, também, prostraram-se diante dele e disseram, eis-me, somos teus servos. E José disse-lhe, olha a resposta de um crente aqui, irmãos, a resposta de um crente, ó. Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós pensaste sobre mim mal, vós fizeste o mal sobre mim. Porém Deus intentou para o bem, para fazer como nesse dia, a fim de fazer viver muita gente. Vocês tentaram fazer mal a mim, mas Deus fez o bem. E agora não temas, eu vos sustentarei, e vós e as vossas crianças. E consolou-lhe e falou-lhe ao coração. Olha só, ele consolou todos os seus irmãos e fala, não tema, eu vou sustentar vocês. Olha só a resposta do crente, né? Se fosse outras pessoas, né, infelizmente, né, nós levamos rancor para o coração. Olha só o que Deus está falando. Não é para a gente poder levar para o coração. Olha só o que José fez. Então José não só perdoou, como falou, eu vou te sustentar também. E muitos, infelizmente, têm aquela mesma doutrina de sempre, né? Ah, eu perdoo, mas eu não quero sustentar, eu quero você para cá e eu para lá. E aonde Deus nunca vai abençoar, irmãos, não vai abençoar. Se falar que vai, é mentira. É mentira de Satanás, é do demônio. Você tem que perdoar sim e conviver assim muito bem. Ajudar, como uma resposta de um crente aqui como José. Porque muitos querem ter sonhos, querem ter visões, querem prosperar, mas não quer fazer o que Deus faz, o que Deus pede para fazer, o que Jesus fez, o que Jesus faz ainda hoje.
não quer fazer, não quer perdoar, né? Quer pegar e estar sempre ali achando que é o dono de toda a verdade, de toda a razão. É isso que implica a bênção, é isso que implica você de mudar, é isso que implica você aceitar realmente Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Né? Então vamos repensar sobre isso, tá, irmãos? E José esteve no Egito, ele e a casa, isso estou lendo no 22, tá? E José esteve no Egito, ele e a casa de seu pai. E José viveu 110 anos. Olha só. E José viu os filhos da terceira geração de Efraim, também os filhos de Marim, filho de Manassés. Ele viu até a terceira geração ali, imagina? Né, dos seus filhos ali, né, de Efraim e Manassés. Aonde Jacó, né, pegou esses filhos dele e adotou, né? Por isso que hoje eles estão nas tribos, nas 12 tribos, tá, irmãos? Não esqueça que Jacó, né, antes de morrer, adotou Manassés e Efraim como seus filhos. Olha, e José viu ali até a sua terceira geração. Olha que bom. E foram criados sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os seus filhos de Israel jurar, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então farei os meus ossos subir daqui. Ele mesmo está dizendo, falou assim: olha, eu já estou morrendo, já estou chegando a minha hora. Lembre que ele era um dos mais novos. Pode ser assim que quase com certeza todos os outros irmãos já haviam sim morrido ali na terra ali de Gósen, né? Não puderam voltar ali para Canaã, mas ele jurou aqui pelo Deus Altíssimo, como Deus jurou, dizendo que vai levar eles, vai tirar eles lá da terra de Gósen, lá do Egito, e vai levar de novo ali para Canaã, que é o lugar deles, tá? E aqui ele está dizendo, né? Eu vou estar morrendo, mas certamente Deus vos visitará, então fareis os meus ossos subir daqui. Por isso que quando lá em Êxodo nós vamos ver, a gente vai guardar isso daqui, nós vai ver eles levando ali um saco de ossos, uns falam que é sarcófago, né? Porque José foi embalsamado também, né? Pelo costume ali do Egito, porque o nome dele em egípcio era Zafenate Paneia, né? Então, ou seja, como a gente tinha também o nome egípcio, com certeza ali pode ter sido sim embalsamado ali e ter o seu sarcófago. Então muitas pessoas ali, se falar, a pessoa levou ali o sarcófago com eles, sim, mas uns falam assim, não, para não dar suspeitas, né? Como estava ali enterrado no Egito, pegaram só os ossos. Isso não vai implicar nada para a gente, tá, irmãos? O que vai interessar é que realmente o povo aqui hebreu, né, o povo de Deus, estão se multiplicando, né, no Egito, assim como o Eterno falou: pode subir, Jacó, ao Egito, porque lá eu te farei uma grande nação. Foi isso que ele prometeu, foi fazer uma grande nação. Então ali depois em Êxodo você vai ver que é Deus cumprindo o que ele prometeu, tá bom? E José morreu com a idade de 110 anos e embalsamaram. Foi posto num caixão no Egito. Glória a Deus. E assim terminamos aqui o Bereshit, né, Gênesis 50, com essa linda história aí de José, né, dos patriarcas, de Jacó, de Isaque, de Abraão. Olha só, né? E Deus aqui cumprindo cada vez mais na vida de todos aqui que prometem. O bom, irmãos, é que nós lemos aqui Gênesis, né, e aqui é o último capítulo final, a gente começa a aprender cada vez mais, não somente as palavras sobre toda a descendência de Abraão, como também o entendimento de onde cada um ali habitou. Agora, terminando aqui, fica fácil a gente entrar em Êxodo, porque quando nós começar a ler Êxodo para frente, nós vamos entender tudo. Há cientistas e arqueólogos que dizem que se você tirar o Gênesis da Bíblia, nada mais faz sentido. Por isso que é bom a gente focar em Gênesis, aprender a cada leitura, a cada passo que está sendo explicado, para poder chegar lá na frente, a gente poder ter uma mente melhor e aberta.
para não ficar perdido, principalmente em nomes. Agora, falando do termo de Macpela, que se repetiu de novo, agora vocês já sabem onde fica Macpela, lá em Canaã, que foi comprado lá, né, do Hitita. E ali onde estão enterrados os patriarcas, é onde Abraão enterrou Sara, e Abraão é enterrado lá. Aonde Isaac enterrou Rebeca, Isaac está enterrado lá. E aonde José enterrou Lia, que foi a sua primeira esposa ali. E depois também, agora com José que nós lemos, que foi enterrado lá também. Então os patriarcas estão enterrados ali em Macpela. José, porém, falou que quer que leve os seus ossos para a terra prometida. Porque ele quer por algum motivo, estar enterrado ali junto com o seu povo. E não ali no povo egípcio. Então, é por essa ideia que a gente tem que tirar. Fala, eu vou morrer aqui, mas leve comigo ali na terra, porque eu quero estar junto com vocês. E é difícil também a gente ler a história, né, de José, a gente ler esse final de Êxodo sem lembrar de Jesus, pois praticamente, né, o que José fez, Jesus fez por nós. Se cada palavra que a gente lê for ligada a Jesus, tudo faz sentido, irmãos. Porque Deus é um Deus de sentido maravilhoso. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas o seu pai aqui foi José. E o pai de José foi Jacó. Olha só, irmãos. Quanta coincidência. Então, irmãos, nós temos que sempre ligar Jesus a tudo em nossas vidas. Tá? O livro finalizado de Gênesis é somente o começo para o entendimento da Torá. Está faltando mais os 4 livros. Nós precisamos entender esse livro, eu vou repetir de novo, para a gente não ficar perdido nas palavras. Porque é muito fácil ver vídeos na internet, muitas pessoas falando besteiras e asneiras, coisas que não provêm do Espírito Santo. Começam a ter cada vez mais, sabe, inventando umas ideias que não são do Senhor. O Senhor Deus, Ele deu a terra prometida, nós vamos ver em Êxodo, mas as pessoas tiveram que lutar. Então, com essa teoria de prosperidade que Deus vai te dar sem você fazer esforço nenhum, é tudo conversa fiada. É tudo para você se adequar ao mundo. Aí você traz o mundo para dentro da igreja, ao invés de pegar e corrigir aqueles que estão lá fora, você traz eles para dentro para poder o quê? Se unir com aquele pecado que está lá fora. Porque hoje em dia as pessoas só pensam em prosperidade e riquezas. E esquece o reino dos céus. E esquece o reino eterno. Então, irmãos, com a finalização aqui de Gênesis, podemos refletir cada vez mais, né, principalmente nas respostas do crente de verdade, como José deu. É assim que Deus vai prosperar. Você perdoando os outros, abençoando, sabendo que tudo provém de Deus, que se Deus está passando alguma coisa, você acha que está ruim na sua vida, é Deus que está ali. É Deus que está testando, Deus que está permitindo que Satanás entre ali e faça alguma coisa. Porque é tudo com permissão do Senhor. Aí ele vê que o seu coração está voltado diretamente a ele, aí ele fala, não, essa pessoa não precisa mais passar por provações desse ponto. Por que eu falo desse ponto? Porque haverá mais provações. Lembre-se, tá, que Abraão foi provado por mais de 100 anos ali, tá? Então não pense que hoje vai ser só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Não é só vitória, irmãos. Nós estamos aqui para ser servo do Senhor. Nós estamos aqui numa luta espiritual e é uma luta verdadeiramente. Se você tiver certeza de alguma coisa, não é certeza de sua morte, não. Tem que ter certeza que existe um reino eterno. Tá? Eu digo isso como pessoa viva, né? Como um exemplo vivo que Jesus existe. Pois Jesus, eu vi ele face a face. Tá, irmãos? Não é conversa, não é alguma coisa que eu peguei porque eu era uma pessoa muito incrédula, tá? Eu era incrédula de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Graças ao Senhor bom Deus, que Ele me salvou, Ele não me deixou cego.
mas sim foi a sua prova. Então, por isso que eu levo o Evangelho, assim como Jesus me perdoou, assim como Jesus me ensinou e deu a sabedoria que vem do Espírito Santo, eu passo para as suas ovelhas. Tá? É somente as suas ovelhas que têm que ser salvas, as ovelhas são de Cristo. Só que tem que ser salva com amor, mas também com rigor da palavra. Tá certo, irmãos? Então assim, finalizamos então aqui mais uma parte, graças a Deus, o livro de Gênesis, né? E fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, e que venham cada vez mais mais bênçãos de sabedoria, de entendimento da palavra do Senhor na vida de cada um de vocês. E que essa palavra chegue até vocês e vocês entendam sobre a respeito da palavra, para andar cada vez mais certo no caminho do Senhor. Porque é o Senhor que vai mudar, é o Senhor que vai transformar, é o Espírito Santo, mas vocês precisam saber da palavra para que não sejais enganados. Certo, irmãos? Então assim agradeço a oportunidade, assim agradeço a palavra do Senhor Jesus Cristo, que foi o Espírito Santo que nos deu entendimento, e assim finalizamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor.